Alguns bancos nem aceitaram, acharam que era muito estranho, e realmente, hoje eu até dou razão a eles, mas realmente foi um fato pitoresco e foi um grande desafio. 40 anos, né, eu fico até emocionado de falar nos 40 anos, a gente teve o privilégio de estar aqui desde o início. A gente vendia também iogurte. O dia que o iogurte chegava era uma festa aqui em Bom Despacho. Estamos hoje com o terceiro episódio do documentário dos 40 anos do Sicoob Credibom. Hoje teremos a história com fatos, com detalhes inéditos na visão do terceiro e atual presidente do Sicoob Credibom, Pedro Adalberto. Pedro, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você passasse um breve histórico da sua trajetória profissional nesses 40 anos. Bem, minha trajetória profissional ela se resume praticamente na cooperativa, né, no cooperativismo. Mas eu sou de origem do Engenho do Ribeiro, né, o distrito aqui de Bom Despacho. Eu mudei para Bom Despacho em 72, quando eu vim estudar. E comecei a trabalhar em alguns bares aí no início. Depois eu vim para a antiga Vaquinha, aqui na cooperativa, em 1974. Antigamente o leite não era ensacado, ele era granel. Eu vendi aqui na Vaquinha. No ano de 74 eu comecei a trabalhar na cooperativa ali, abaixo ali, onde é a Venda das Palmeiras, ali próximo ao posto de gasolina. Na época a gente vendia o leite, era pasteurizado, era um semi-pasteurizado na época. Manteiga. Então essa era a minha primeira atividade profissional, foi essa. Eu me lembro que na época o iogurte estava começando a aparecer, vinha daí também nos caminhões de leite, a gente vendia também iogurte. O dia que o iogurte chegava era uma festa aqui em Bom Despacho, né? Então eu trabalhei de 74 até 77 na Vaquinha. Ela era terceirizada na época, eu não era funcionário da cooperativa, não. Mas eu já comecei a destacar ali um pouco e o pessoal me convidou para trabalhar no escritório da cooperativa, da Cooperbom. Aí, de 77, eu entrei como auxiliar de escritório da cooperativa. E ali, comecei a desenvolver minha carreira profissional ali. Estudei, fiz ciências contábeis. Então, fiquei de 77 até 85 na cooperativa agropecuária. Ali, foi criada a Credibom, e eu fui convidado, na época, a trabalhar na Credibom. Na sua opinião, quais os fatores que impulsionaram a criação do Sicoob Credibom em 1985? No início, em 85, os produtores rurais, de um modo geral, tinham poucas opções financeiras. Em Bom Despacho existia o Banco do Brasil, que atendia os produtores, tinha o antigo Banco Real, o Benj. Então, as opções financeiras para os produtores rurais eram reduzidas. E surgiu o assunto de cooperativa de crédito, que já estava funcionando no sul do país, e graças ao pioneirismo e ao conhecimento de algumas pessoas ligadas à Cooperbom aqui, eu anunciava que o Jacques Gontijo, um dos grandes, né, fundadores da cooperativa, um dos grandes impulsionadores, o senhor Antônio Bernardes, enfim, toda a diretoria da Cooperbom, aliado a essa vontade dos produtores lá de terem uma instituição financeira própria, é que impulsionou a criação do Sicoob Credibom, na época chamava Cooperativa de Crédito Rural de Bom Despacho. Pedro, na época da abertura da cooperativa, me retrata como é que foi a estrutura, o ambiente que vocês tiveram, quais as dificuldades, qual a infraestrutura que tinha para a cooperativa funcionar? Bem, a estrutura era muito reduzida. Nós começamos a funcionar ali na sala ali da Cooperbom, na Venda das Palmeiras ali, e a Cooperbom deu todo o apoio logístico e operacional. Eu até brinco muito que a Cooperbom é a mãe da Credibom. Até hoje a cooperativa de crédito, a Cooperbom, dá um apoio muito grande para a cooperativa de crédito. Na época, eu era funcionário da cooperativa de produção, do escritório, fui cedido, o meu salário durante quase um ano foi pago pela cooperativa de produção, emprestou móveis, emprestou na época telex, cadeiras, e eu como funcionário. Começamos com 2 funcionários apenas, era eu, a Maria Aparecida Pinto e a Valéria. Então, nós começamos com 3 funcionários. E o apoio foi toda a Cooperbom. O capital, na época, já tinha um capital, aqueles 33 associados que entraram, cada um capitalizou um pouco, já tinha um pequeno recurso ali, que começou a funcionar ali. Mas, então, a estrutura toda montada foi graças à Cooperbom, que forneceu todo esse apoio, tanto funcionários, a experiência de mesmo eu que fiquei no dia a dia, mas tinha funcionários que eram da Cooperbom que nos davam apoio também. Isso, personalidades diferentes e atributos estratégicos para cada momento. Os grandes desafios, que era algo muito novo, se falar numa cooperativa de crédito, ser dono eles falavam de um banco, a gente não usa a palavra banco, mas essa palavra sempre esteve presente. Então era um desafio muito grande, um desconhecimento. E também a falta de recursos financeiros. Está muito no início, e uma instituição financeira,
ela consegue funcionar bem através de depósitos e operações de crédito. Mas o grande fator que nos impulsionou no início foi o apoio da cooperativa, né, fazendo depósitos, dando todo e divulgando. E as pessoas foram vendo logo no início que era uma boa alternativa. E aí a cooperativa foi ganhando força, criando estratégias. E como eu falo, a cooperativa de produção foi o nosso grande sustentáculo no início aí para suplantar os desafios. André, se me permite, tem um grande desafio que nós enfrentamos, foi em 1990, com a extinção do BNCC. Na época, na entrada do governo Collor, houve uma decisão muito forte do governo, que foi a extinção do BNCC. E o BNCC que nos fornecia toda a questão da logística da compensação. Nós íamos até o serviço de compensação, utilizava o cheque do BNCC. Então, da noite para o dia, a cooperativa teve que ficar 60 dias fechada. E nessa época nós achávamos que não tinha mais solução, que a cooperativa ia ter muitos problemas aí, talvez nem conseguiria voltar. Mas tivemos uma ideia e nós criamos um cheque. Foi um assunto muito interessante na época. Nós fomos na gráfica ali, fizemos um chequinho verde, chamado chequinho verde. Esse cheque rodava só dentro da praça de Bom Despacho. Então, à tarde, a gente ia nos bancos. Primeiro nós fomos nos bancos, combinamos que, olha, vai estar rodando um chequinho assinado por nós aí, mas à tarde a gente vem cá e resgata o cheque através de um cheque da cooperativa de outra instituição. Alguns bancos nem aceitaram, acharam que era muito estranho, e realmente, hoje eu até dou razão a eles, mas realmente foi um fato pitoresco e foi um grande desafio. Em 90, com essa extinção do BNCC, ficamos 60 dias fechados, e os cooperados ainda voltaram, eles voltaram porque já tinha, nos 4 anos anteriores, já tinha feito um bom trabalho. Então, esse foi um dos grandes desafios que nós tivemos na nossa história aí. Então, a gente pode afirmar que a Cooperbon é o grande parceiro da vida. Bem, até comentei, né, André, inicialmente, eu já falei um pouco sobre isso aí, foi fundamental. Eu comento sempre, se não fosse o apoio da Cooperbon, nós não estaríamos onde estamos hoje. A cooperativa, no início, deu todo o apoio logístico, funcionários, máquinas, móveis, e, acima de tudo, ela teve uma coragem imensa. O senhor Antônio Bernardes, na época, era o presidente da cooperativa pecuária. Na época, o leite era pago pela CCPR também, e o dinheiro do leite vinha no dia 15. E, por incrível que pareça, até isso nos ajudou a começar forte. Nós abrimos a cooperativa no dia 14 de fevereiro de 86, e nesse dia já tinha um depósito de todo o pagamento do leite. O senhor Antônio Bernardes teve a coragem, ele era o presidente da cooperativa pecuária, de pegar todo este volume de recursos e depositar na Credibon. Então, a gente fala, a Credibon já nasceu forte, com um depósito fantástico, era em bilhões, na época, bilhões de cruzeiro, a moeda até nem consigo relatar bem aqui agora. Então, com 5 dias, aí no dia 20 pagava o leite. Então, do dia 14 de fevereiro ao dia 20 de fevereiro, o dinheiro ficou aplicado. Na época tinha uma inflação muito grande no Brasil, 5 dias de aplicação remunerava muito bem a cooperativa. Então, a Cooperbon não quis aplicar o dinheiro, deixou no depósito à vista, e a Credibon aplicou, na época, no Banco do Brasil. Então, esses 5 dias de remuneração, desses bilhões de cruzeiros na época, já nos deu um alavancar muito grande. Então, a gente sempre fala, a Credibon já nasceu forte, e, mais uma vez, agradecemos isso à nossa grande mãe, Cooperbon. Que história, hein, Pedro? Então, logo depois, nós tivemos uma expansão. Tem alguma agência sua que é do coração? E outra coisa, onde entra o Zé Fúvio nessa história? Bem, André, a primeira agência já foi na nova gestão, né? A Credibon, o primeiro presidente da Credibon foi o Jacques Contígio, ficou até o ano de 97. Em 97 entrou a outra diretoria, com a presidência do Zé Fúvio. E o Zé Fúvio é um grande empreendedor, com a visão dele de expansionismo. A primeira agência que nós abrimos foi no Engenho do Ribeiro. Por quê? O Engenho é uma comunidade, né, um distrito aqui próximo a nós, com uma grande força de cooperativismo. Eles sempre tiveram presente, tanto na cooperativa de produção, como na criação da de crédito. Então, nós tínhamos um grande número ali de associados ali do Engenho do Ribeiro. Então, esse foi um fator relevante. E lá não tinha uma instituição financeira também, era uma demanda da comunidade. Então, nós somos a única instituição financeira que funciona ali no Engenho do Ribeiro. Então, foi a nossa primeira expansão de agência. Depois, logo em seguida, nós abrimos a agência de Araújos. Inclusive, Araújo teve uma disputa política para abrir, que na época o cooperativo de crédito aqui na região já estava avançando, tinha cooperativa de crédito em Lagoa da Prata, cooperativa de crédito em Divinópolis, em Luz. Então, algumas cidades também tinham interesse, Santo Antônio do Monte. A Credibon disputou lá em Araújo, foi no voto, a comunidade que definiu qual cooperativa iria para lá. E nós ganhamos lá, parece por 2 votos apenas. E por que escolhemos Araújo também? Araújo é uma cidade que tem uma relação muito forte com o Bom Despacho.
tanto de produtores rurais, como de empresários, e está muito próximo a gente aqui. Então, também foi um grande fator de desenvolvimento nosso, foi a agência de Araújos, que hoje, inclusive, é uma das nossas principais agências. Depois, em 2008, nós abrimos 2 agências, nós começamos outro plano de expansão. Nós fomos para Nova Serrana. Por que nós fomos para Nova Serrana? É uma cidade progressista, onde nós sentimos que a Credibon poderia aumentar muito as suas operações ali. Então, fomos para Nova Serrana em 2008 e depois também abrimos uma agência aqui no bairro São Vicente. Por que São Vicente? Aqui se conhece, é a cidade nova. Ali praticamente tem 20 mil habitantes, toda aquela região ali de Bom Despacho. Também é outra agência de grande desenvolvimento nosso. Então, em 2008, nós expandimos essas 2 agências. E depois, em 2017, através que a Crediminas começou a solicitar que as cooperativas de crédito fossem para grandes centros, nós abrimos em Belo Horizonte, inicialmente em Venda Nova e depois em Buritis. Então, esse foi o nosso histórico de desenvolvimento de agências. Bom, um fato que deve ter marcado tudo isso foi a adesão da marca Sicoob. O Sicoob foi outro grande avanço, né? Porque as cooperativas de crédito, cada um usava uma marca de endosso, que a gente chama, né? Você tem a Credibon, aqui na Água da Prata tem a Crediprata, em Arcos tinha a Crediarcos e por aí vai. Em Luz tinha a Crediluz. Mas isso misturava muito a cabeça das pessoas, né, do público. Não tinha muito entendimento, né? O que ali Crediluz é aqui, Credibon aqui, e cada uma trabalhava de forma separada. Eu tinha um tipo de uniforme aqui, eu fazia uma agência de uma forma, os móveis eram diferentes. Quando veio o Sicoob, que é a união das cooperativas, que é uma rede, ela padronizou tudo. E com isso, as pessoas se sentem bem. Se você for numa agência do Sicoob aqui em Bom Despacho, e se você for na agência do Sicoob na Lagoa da Prata, é a mesma coisa, ele se sente em casa. E para efeito de mídia também, né? Você não podia fazer uma mídia Credibon. A Credibon você era conhecida em Bom Despacho, você não podia falar Credibon em Belo Horizonte ou mesmo ali em Nova Serrana. E o Sicoob não. É uma marca que hoje é nacional, é uma marca muito forte, ganhou notoriedade, ganhou protagonismo. Então, foi outro grande divisor de águas, foi a adoção da marca única em todo o país. A cooperativa desenvolveu muito. Na época, nós tínhamos pouco mais de 1.500 associados, né? E também nos permitiu abrir em outras praças. Porque se não tivesse a livre adesão, nós não iríamos abrir agências em Nova Serrana, por exemplo, lá no bairro São Vicente, aqui no Arraial, em Belo Horizonte. Então, a livre adesão, eu falo, foi um dos grandes divisores de água para o desenvolvimento das cooperativas. Em 2013, teve a adesão do novo modelo de governança. Quais foram os impactos para o Sicoob Credibon? Com o crescimento das cooperativas, automaticamente a profissionalização passou a ser uma exigência. As cooperativas funcionavam antigamente com um conselho de administração e diretoria junto. Eram eleitos pelos associados. É claro que no quadro associado tem pessoas de competência, mas às vezes eram eleitas pessoas que não tinham a capacidade técnica de conduzir a cooperativa de forma técnica. E a cooperativa de crédito é uma instituição eminentemente técnica. Ela exige um conhecimento profissional, é um assunto muito específico, exige muito estudo, uma formação continuada. Então, o Banco Central, vendo isso, que as cooperativas estavam crescendo, com o volume de recursos, a cada dia que passa aumentava mais, ele exigiu isso a partir de 2013, ou seja, segregar as funções. O Conselho de Administração passou a ser eleito pelos associados e uma diretoria executiva é eleita pelo Conselho e com pré-requisitos. Um diretor ele tem que ter formação em área financeira, em área contábil, em área de administração, e nem precisa ser associado. E antes não. Antes só podia participar da direção da cooperativa associados. E às vezes, como eu disse, pode ser que no quadro de associado não tinha pessoas em condição de exercer bem essa atividade. Então, essa nova governança, eu digo que chegou na hora certa, porque em 2013 as cooperativas já estavam muito grandes, tomando uma amplitude enorme aí de depósitos, de operações de crédito, e agora as cooperativas são dirigidas, de um modo geral, por profissionais técnicos. Então, isso é muito importante, André. E na pandemia, quais foram os principais desafios para o Sicoob Credibon? Bem, André, a pandemia foi um momento, né, da humanidade, na história recente da humanidade, foi a maior dificuldade que todos nós passamos, né? Aqueles dias ali foram dias de angústia para todos, né, família. Nós tivemos que continuar as nossas atividades. Como teve atividade
os médicos, né, que foram outros grandes heróis aí desse processo, enfermeiros, profissionais de saúde. Nas cooperativas de crédito também, nós éramos instituição financeira, nós não podíamos fechar as portas. Nós continuamos aqui atendendo de forma, tomando todos os cuidados. Teve dias que nós... Teve agência nossa que praticamente quase todos os funcionários estavam contaminados, praticamente fechar, e realmente foi muito difícil. Mas o cooperativismo, ele tem, parece que Deus está sempre próximo do cooperativismo. E nos deu força, nos deu energia, nós tomamos todos os cuidados. E a vantagem também é que nós tínhamos a agência, igual aqui na sede, que é uma agência grande, né, que as pessoas podiam ficar bem distantes uma da outra, e nós tomamos todos os cuidados, enfrentamos todos os desafios, ajudamos a sociedade na época. A prefeitura, logo após a pandemia, a prefeitura lançou um projeto aí de operações de crédito até 15 mil para ajudar pequenos empreendedores, microempreendedores. Nós ajudamos, entramos no projeto, onde a gente emprestava 15 mil para cada microempreendedor, com prazo bem dilatado, com juros baixos. Então, nós fizemos a nossa parte também. Fizemos a nossa parte de manter as portas abertas, e fizemos a nossa parte de dar apoio financeiro e manter, acima de tudo, o emprego das pessoas e o atendimento também financeiro. Às vezes, uma pessoa chegar a precisar de um recurso para questão até de saúde, e nós estávamos aqui de portas abertas para atender. E quanto ao processo sucessório do Sicoob Credibon, quando você entrou como presidente no lugar do Zé Fúvio? Bem, André, eu estou na cooperativa desde o início, né, que eu comentei, entrei como contador aqui, na época convidado pelo Jacques, passei por várias etapas aqui dentro da instituição, depois eu fui gerente geral, fui diretor em 2013, também nessa nova leva. Em 2021, o Zé Fúvio estava como presidente, e ele me pôs uma proposta de a gente fazer, de eu ir para presidente e ele ficar como vice. Ele queria manter a sua posição na cooperativa, não queria afastar da cooperativa, e foi muito bem acertado, porque é uma pessoa de grande conhecimento e de grande respaldo, porque, acima de tudo, Andréia, no cooperativismo de crédito, em qualquer instituição, a credibilidade é fundamental para que uma instituição tenha sucesso. A Credibon, nesse ponto, foi muito feliz. Eu sou o terceiro presidente da história, em 40 anos. Então, às vezes, as pessoas podem falar, mas tem que mudar. Olha, a mudança, às vezes, é importante, mas, às vezes, também ela pode trazer dificuldades. Então, eu estou como terceiro presidente, e o Zé Fúvio, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, nós temos sempre uma dobradinha muito boa aqui, de muito respeito. Ele sempre foi uma pessoa que está muito próximo comigo aqui, eu também com ele. E eu já tinha história de execução. E as cooperativas de crédito dos últimos 5 anos, André, o que aconteceu? Várias cooperativas estão passando por isso. Os presidentes que não eram da área técnica estão indo, às vezes, para o conselho e colocando presidentes da área técnica, porque o presidente hoje, como os diretores, o presidente também hoje está sendo muito exigido de uma capacitação contínua, de uma formação técnica também, porque ele tem que ser o elo principal da instituição, ele tem que conhecer também de tudo. Ele tem que conhecer de mercado financeiro, de mercado de investimentos, de gestão, de administração. Então, realmente, foi uma transição muito tranquila. Eu estou muito bem, graças a Deus, estou feliz aqui na cooperativa. A cooperativa está crescendo muito, né? A cooperativa sempre tem uma trajetória de muito sucesso, André. E nós continuamos essa trajetória de sucesso agora. Na nossa gestão aqui, nós já chegamos agora num BID de ativos, estamos aí conseguindo prêmios aí na PDGC, que é esse programa fantástico aí da OCB, junto com a OSENG, GPTW. A cooperativa tem evoluído muito, graças não a mim, graças aos diretores, graças ao nosso quadro de funcionários, que é um quadro muito preparado, e também aos nossos mais de 26 mil associados. Então, a transição foi tranquila, e a gente espera também que possa passá-la no futuro. E um dos objetivos meus aqui, André, eu tenho feito isso, é treinar ao máximo as pessoas aqui dentro. Conselheiros, diretores, corpo tático, para que todos estejam preparados. E hoje eu estou até tranquilo. Eu entendo que aqui hoje a gente tem muitas pessoas em condição aqui até de vir a ser um presidente, de vir a ser um diretor, um gerente de um nível maior. Então, nós estamos cuidando muito dessa formação das pessoas. Com relação ao papel social do Sicoob Credibon, quais são os direcionamentos dos projetos e ações nas comunidades?
Bem, André, o papel social é outro ponto que a cooperativa não pode esquecer nunca, né? As cooperativas, a cooperativa de crédito, é lógico, o principal objetivo dela é a captação de depósitos, operações de crédito, serviços financeiros aos seus cooperados. Mas ela tem um princípio, que é o princípio da intercooperação, é o princípio do interesse pela comunidade. E nesse ponto também, eu acredito que a Credibon tem feito um trabalho fantástico. Nós temos várias ações na comunidade, a gente pode enumerar aí dezenas, centenas de ações durante o ano. Estamos imbuídos em todas as ações na cidade. Temos aqui alguns programas, quem pode enumerar aqui. Você tem aqui o programa do Bolsa Escola, que anualmente nós destinamos uma boa parte dos recursos nossos, do FATS. O ano de 2025, nós destinamos R$2 milhões para a Bolsa Escola, que sorteia, né, com todos... Sorteio não é um sorteio, é uma divisão. Todas as pessoas que enquadram nos pré-requisitos têm uma bolsa, uma pequena ajuda financeira. O ano de 2025 foi praticamente mais de 1.000 pessoas. Cada um recebe em torno de R$140. Então, esse Bolsa Escola ajuda as pessoas no estudo. Nós ajudamos aqui todas as entidades de Bom Despacho, o Asilo, a PAI, a BAP, Metástase do Amor, a COM, né, que de nós também. Temos aí a questão do ambiental, nós criamos a nossa usina fotovoltaica. Hoje o Cicobi Credibon é autossuficiente em energia, com essa responsabilidade aí social. Temos os projetos de música aí com o Coral Voz e Vida, né? Participamos aí muito tempo aí do projeto Crescendo com Música. Em Nova Serrana temos ações, em Araújo. No Engenho agora, nós tivemos até agora recente também, patrocinamos a aquisição de 40 instrumentos para uma escola, né, de música lá com o Coral Voz e Vida. Temos aí a questão da Escola da Informática, né, em parceria com a CDL e a Cibom. A cada 6 meses, nós formamos mais de 100 pessoas. Também são recursos do FATS. Então, o Cicobi Credibon tem um investimento grande na área social. A questão das mídias, essas corridas, nós patrocinamos, o reinado, as ações religiosas, independente do tipo de religião. Estamos aí presentes na comunicação. Agora estamos aí apoiando aí o Natal de Luz, sempre apoiando. O Natal premiado da Cibom. Então, enfim, aqui nós temos uma relação enorme de ajuda aí. E eu falo muito aqui com as pessoas. Primeiro, o econômico, porque a cooperativa tem que dar um resultado X. Se ela não der um resultado X, ela não está cumprindo seu papel econômico. Então, nós fazemos o econômico com o olho no econômico e no social. O social para ajudar as pessoas, né, de um modo geral. A questão eu falei agora há pouco sobre a questão da usina fotovoltaica. Parte do excedente está sendo doado, né? Energia para o asilo, para a Metástase do Amor, para o asilo de Nova Serrana, né? Então, realmente, para a Rádio Ativa, que é uma rádio comunitária. E sobre o escritório de negócios, quais foram os principais direcionamentos e objetivos para a criação dele? Na área hospitalar ali, nós temos um grande número de associados que trabalham na área hospitalar ali. Então, nós montamos um escritório ali de negócio, ali na Praça Irmã Albuquerque, né, próximo ali da Santa Casa. Qual que é o objetivo do escritório de negócio? É facilitar a vida das pessoas. Hoje, com a mudança, com o advento da tecnologia, dos aplicativos, as pessoas mais e mais estão deixando de ir numa agência bancária tradicional. Então, ali é um ponto de apoio. Está fora do centro da cidade, e atende aquele lado ali da cidade. Né? A cidade ali tem uma grande... Como nós atendemos aqui o centro, aqui, através da das Palmeiras, atendemos a região ali do São José, ali no Arraial, com a agência lá, e o São Vicente, o escritório de negócios também atende toda aquela região ali, próximo ali a Santa Casa, com a região grande. Então, às vezes a pessoa está com dificuldade com o aplicativo, quer instalar um aplicativo, quer um apoio ali num momento, e também ele pode abrir uma conta, ele pode dar início na operação de crédito, então o escritório de negócio está lá funcionando, com muito sucesso também, e é mais um ponto de olhar para o associado, ou seja, chegar mais próximo do associado, que é uma das grandes diferenciais do Cicobi Credibon, que é a proximidade com os nossos cooperados e com a comunidade de um modo geral. Qual o objetivo da criação da Central de Relacionamento? Bem, André, eu até brinco muito. No passado, nós tínhamos duas grandes reclamações aqui na Credibon. Uma reclamação que não tinha lugar para estacionar carro. Realmente, essa é difícil de resolver. É um problema de mobilidade, né, da cidade. Bom Despacho. Eu já até brinco, mas Bom Despacho já é uma grande cidade, já tem congestionamento aqui, 7 horas da manhã mesmo, próximo das escolas, alguns pontos aí já temos congestionamento. E aqui na região, aqui, onde está a Credibon, na Vila das Palmeiras, nossa sede, nós temos aqui a Cooperbon,
temos aqui outras empresas grandes, aqui, o movimento aqui é muito intenso. Só a Credibon tem um número grande de funcionários, a Cooperbon tem, então só os carros dessas pessoas já ocupam muito espaço, apesar dos estacionamentos que tem aqui. Então as pessoas reclamavam de estacionamento e esse é difícil de resolver. E outra coisa que reclamava muito era que não atendia telefone. Nós tínhamos aqui telefonistas, lá no passado, 2 telefonistas, mas às vezes a pessoa não conseguia atender a grande demanda. Então nós criamos a central de relacionamento, que é uma que funciona aqui no último andar aqui do Cicobi Credibon. Ela é atendida por um gerente, no caso nosso é o Regis Cardoso, que é o nosso gerente, e tem mais vários funcionários que atendem. Então a pessoa não fica sem um atendimento. E não é só um atendimento telefônico. Como o nome indica, uma central de relacionamento. Ela tem vários aspectos. É o aspecto passivo dela receber as ligações, o aspecto ativo dela ligar para resolver alguma questão e a questão institucional também, dela convocar para uma assembleia. Então, as pessoas hoje têm um ponto de apoio muito grande. Ela liga para a central de relacionamento e ali ela resolve várias coisas, né? Não é só querer falar com alguém da Credibon ali, ele tem um fluxo ali excelente de atendimento e filtra muito. Às vezes ele quer falar com o gerente não está na agência, quer falar com o diretor, com o presidente, com algum empregado, mas é difícil às vezes que a pessoa está ocupada. E a central de relacionamento resolve grande parte das ligações com eficácia, com rapidez. Então é outra grande advento nosso, grande conquista aí. Foi a central de relacionamento. Agora, aproveitando a oportunidade, a gente sempre recomenda. Nós não ligamos para ninguém para pedir saldo, para falar sobre senha, para falar que teve lançamentos errados em sua conta. E isso está acontecendo muito no mercado, infelizmente. Nós temos muitas pessoas mal intencionadas que utilizam essa facilidade para tirar proveito próprio. Então, nós não ligamos para ninguém para esse tipo de coisa, né, senhores? Para falar sobre senhas, que teve algum lançamento indevido, para fazer estorno. Então, a gente recomenda toda a cautela em atendimento telefônico e em ligações é fundamental. A usina é considerada uma potência. O que ela tem trazido de benefício para a comunidade? A usina foi inaugurada no Dia do Meio Ambiente. Nós adquirimos um terreno, as margens da 164, é uma região de Bom Despacho que está desenvolvendo muito. Ali tem o aeroporto, né, um aeroporto com um movimento bom, tem a fábrica de rações da Cooperativa Agropecuária, tem ali a Polícia Rodoviária, tem o anel rodoviário que sai por ali. Então, é uma região que ela vai desenvolvendo muito. E a Credibon, em 2024, nós adquirimos ali, né, um terreno de 3 hectares, as margens estão muito valorizadas, e ali fizemos uma usina fotovoltaica com a capacidade de gerar 45 mil quilowatts. E a Credibon, para atender todas as agências do Cicobi Credibon. Nós temos 8 agências físicas e a agência digital, né, que atende também um número grande de associados. Então, hoje nós somos autossuficientes em energia, inclusive tem uma sobra, e energia limpa, a energia, né, que sustentável. E temos esse excedente, igual eu já comentei agora há pouco, que estamos doando para algumas entidades aqui de Bom Despacho e também entidade Nova Serrana. E a tendência nossa é que, caso do crescimento da cooperativa, no futuro, se tiver necessidade, a cooperativa já está bem, pode até expandir mais suas ações, porque ela já está bem suprida de energia, aí, que é um insumo excelente, essencial para a organização. Bem, algo que temos de destacar na usina também, André, nós inauguramos ela e fizemos uma homenagem, né? A usina chama a usina José Fulvio Cardoso. Não só pelo trabalho que o Zé Fulvio fez aqui na Cicobi Credibon, uma homenagem que nós achamos merecida e justa, sempre lembrando que o Zé Fulvio, né, foi o precursor de energia elétrica, a família do Zé Fulvio, né, antes de existir a CEMIG, Bom Despacho era servido de energia elétrica pela usina lá do Zé Fulvio, da família do Zé Fulvio. Então, nós fizemos essa homenagem ao Zé Fulvio, como disse, uma homenagem merecida e justa. Então, a usina fotovoltaica José Fulvio Cardoso. Em 2024, a cooperativa atingiu 1 bi de ativos. O que significa isso para o Cicobi Credibon? Bem, André, nós atingimos em 2024 1 bi de ativos, é uma das principais metas nossas, nós perseguimos ela aí com muito ardor. Aqui vai aqui os nossos cumprimentos, nossos agradecimentos a todos os nossos conselheiros pelo apoio, aos diretores pelo trabalho, nossos 3 diretores, né, o Vicente, o Rodrigo Bellione, o Mauri, aos nossos gerentes, todos os funcionários, e ao nosso quadro de 26 mil associados. Chegamos a 1 bi de ativos, é um volume muito considerável, e a Credibon entrou num seleto grupo de cooperativas, né, de porte, de grande porte.
Um BID ativo significa, o que significa isso? Significa mais condição de operar, ter mais crédito associado, mais credibilidade, mais capacidade de gerar resultado e também de oferecer ao cooperado operações de crédito e serviços financeiros justos. A cooperativa de crédito trabalha com operações com taxa de juros, que a gente considera taxa de juros bem inferiores, de modo geral, às praticadas no mercado financeiro. Estamos gerando aí benefício ao cooperado aí, com essas taxas de juros, com renda, com serviço financeiro adequado. Então, um BID ativo significa mais força, significa credibilidade e, acima de tudo, coloca a Credibon nesse grande rol de cooperativas aí que vai mais e mais ser protagonista no cenário mineiro e brasileiro das grandes cooperativas de crédito. Qual o seu pensamento do futuro? Brincadeira, André, mas o futuro a Deus pertence, mas é uma brincadeira à parte aí. Hoje nós estamos vivendo um mundo extremamente volátil, né? As coisas acontecem, mudam a cada momento. É muito difícil você falar em planejamento. Antigamente falava que era só no Brasil, agora não, eu acho que é muito difícil falar no mundo todo. O mundo está passando aí por transformações imensas aí, e o planejamento é difícil fazer até um planejamento, até para 6 meses, a gente girar para um tempo maior. Mas o que nos espera? Primeiro, nós continuarmos essa pegada nossa de proximidade com os associados. Eu falo muito com a minha equipe aqui, quando eu tenho oportunidade, nós sempre estamos reunidos aqui, nossos comitês. Nós precisamos de manter essa nossa tradição de proximidade com o associado, oferecer os produtos adequados, justiça financeira e gerar resultado para ele. E continuar a nossa expansão do quadro. Por mais que você ache que a cooperativa já tem um tamanho grande de associados, nós temos mais de 26 mil associados, mas hoje nós temos uma grande oportunidade, a cidade também está crescendo muito, nós temos muita oportunidade. Aí em Bom Despacho aqui, nós temos oportunidade em Nova Serrana, Araújo, aqui o São Vicente, que é uma região grande, Belo Horizonte, que também nós temos investido muito em profissionalismo em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é a capital do estado, onde é a maior cidade, né, onde se roda o maior movimento econômico do estado está ali. Então nós temos o nosso futuro é mais investir nessas agências nossas, para mais e mais nós ampliarmos esse número. E quem sabe chegar a 2, 3 bi de ativos. E estarmos atentos também às mudanças tecnológicas. Nós estamos atentos a isso aí, porque nós temos que estar aderentes a essas novas mudanças que a tecnologia exige. A automação, a gente sabe que tem uma nova geração chegando, é uma geração que não vai ali em instituição financeira, que não vai ali dentro da cooperativa, mas que estão atentos. Então, esse é o futuro que nós estamos almejando, isso aí. E também um ponto aí que nós temos também, o sistema de crédito cooperativo, de um modo geral, está muito voltado, talvez, para grandes uniões de cooperativas. Isso pode ocorrer. Nós estamos também sempre discutindo isso aí a nível regional e até estadual, possíveis uniões de cooperativas aí, porque mais e mais o Banco Central tem cobrado das cooperativas capital, robustez de capital, porque a Credibon hoje, por exemplo, ela tem mais de 800 milhões captados. Para ela ter essa captação, ela tem que ter um patrimônio líquido forte, um patrimônio líquido robusto, gerar resultado. Então, mais e mais, talvez a união de cooperativas também é um assunto que pode estar batendo na nossa porta aí. Bom, então despeço de todos vocês, encerrando esse terceiro episódio do documentário dos 40 anos do Cicobi Credibon. E passo ao Pedro para fazer as suas considerações. Pedro, 40 anos, eu fico até emocionado de falar nos 40 anos, a gente teve o privilégio de estar aqui desde o início, mas a cooperativa nesses 40 anos foi formada por todos, né? Foi um conjunto de forças, de pessoas que fizeram dessa instituição robustez, essa grande instituição. Então, o que vai a minha mensagem para todos é de agradecimento a todos os nossos empregados, nossos funcionários, nossos conselheiros, todos que passaram por aqui nesses 40 anos. Fizemos uma grande instituição, geramos valor, resultado, devolvemos para a comunidade o que a comunidade nos entregou, que foi confiança. Então, a nossa mensagem é que vocês estejam próximos, todos nós aqui dentro da instituição, conselheiros, diretores, gerentes, todos os nossos funcionários, e os cooperados, que continuem próximo de nós, que nos dê apoio, que centralizem seus negócios na cooperativa o máximo que puderem, porque vocês tenham certeza que a cooperativa de crédito, o Cicobi Credibon, foi um grande acontecimento na vida de Bom Despacho. E realmente o benefício que o cooperativismo gera para a sociedade, ele é imensurável. Vocês estão vendo aí os resultados, essas longas ações que tivemos aí nesses anos. Então, que a gente continue essa trajetória de sucesso, de força e, acima de tudo, de união.
E contem sempre com a nossa força aqui e contamos com todos vocês aqui para continuar essa trajetória de sucesso aí por muitos e muitos anos ainda.